Eu recebo aqui no estúdio da Mirante News FM, no estúdio Deni Cabral, a secretária adjunta da Política de Atenção Primária e Atenção em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, Débora Campos, que vai falar com a gente sobre exatamente esses casos, né, da síndrome respiratória aguda grave e também da vacinação. Débora, antes de mais nada, muito bom dia, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes da Mirante News. E é um prazer estar aqui para a gente sempre falar e orientar a população. Falando logo nessa questão de orientar e até, de certa forma, tranquilizar ou não, como é que estão os casos de síndrome gripal ou mesmo síndrome de respiração aguda grave aqui no estado do Maranhão? Está dentro de um controle, está dentro do esperado pelo tempo, até pelo momento que a gente vai vendo do ano, ou é preocupante? É isso mesmo. Então é importante a gente conscientizar e acalmar a população de certa maneira, claro, né? Sempre deixando o alerta que as síndromes gripais, elas fazem parte de um período sazonal, que é o período chuvoso, que normalmente, principalmente na região metropolitana de metropolitana do estado, né, que é a região da Grande Ilha, ela dá aqui principalmente no primeiro semestre, né? Então, todos os anos, a gente tem um período onde tem o aumento desse número de casos, no entanto, já são casos que já são esperados, né? Então, tem anos que a gente pode ter um maior número de casos de síndromes gripais ou não. Isso vai depender da ajuda da população, né? É igual a dengue. Se todo mundo cumprir seu papel, a gente mantém ali esses quadros estabilizados, né? E até o momento, a gente mantém esse mesmo número, né, de síndromes respiratórias agudas graves. Então, ou seja, as internações e óbitos, elas estão se mantendo nos mesmos números de 2023, de 2024, que normalmente são a tendência aí pós-pandêmica, né? Então, a gente está num estado de preparação, ou seja, um estado de alerta, porque a gente ainda tem 3 semanas de período sazonal, né? Pelo menos 3 semanas para frente, até que a gente comece na queda, como já mostra os dados da Fiocruz. E muito desse período, né, Débora, acho que é por conta desse período chuvoso. Né? Período chuvoso. E aí, muitas das vezes, e o pior, essa mudança brusca de temperatura que a gente tem visto aqui, de repente está um sol bonito, aí vem uma pancada de chuva, Exatamente. ou o contrário, está chovendo muito, você imagina, vai ser o dia todo, do nada o sol aparece, isso acaba influenciando, né? Acaba influenciando, e o outro ponto que acaba influenciando também é a baixa vacinação. Por quê? Porque esse vírus, ele se modifica todos os anos. Vírus respiratórios, eles são muito fáceis de se adaptar. Então, por isso que a vacina é anual, porque a gente toma uma vacina aqui, só que ele se modifica e aí a vacina é reformulada novamente. O danado é inteligente, né? Atender. Ele é muito inteligente. Então, a gente, enquanto Sistema Único de Saúde, a gente monitora esses vírus para que a gente sempre possa ter uma vacina que surta efeito. Então, hoje, o que está predominando a respeito de síndromes gripais e também de síndromes respiratórias agudas graves é a influenza. Então, a gente associa a baixa vacinação. Então, o ponto-chave de tudo é que a população ela possa se vacinar, principalmente os grupos prioritários, que é algo que a gente evidencia também, que o acometimento dessas síndromes gripais estão em crianças menores de 4 anos de idade, principalmente crianças menores de 1 ano. Então, são crianças que são um grupo prioritário para vacinação e é um grupo que normalmente, historicamente, tende a ter uma maior internação nesse período sazonal. Tem alguma região do estado, nesse momento, que a Secretaria tem monitorado com um pouco mais de preocupação ou está tudo dentro do que era esperado para esse momento? A gente está monitorando todas as regiões de saúde. O que acontece é que a gente tem mais informações, normalmente, das regiões metropolitana, das regiões de Imperatriz e região de Pinheiro. A gente tem algumas regiões que se encontram silenciosas, né? E a gente considera silenciosa por quê? Porque não tem dados nos sistemas de informação. Então, os municípios eles não estão abastecendo o sistema de informação ministerial, que é por onde tanto a Secretaria de Estado da Saúde, como também o governo federal, monitora os municípios, né?
Então, a gente entra num trabalho de intensificação e de sensibilização com esses municípios para que a gente possa ter esses dados no sistema de informação, assim também como a gente receba amostras no nosso laboratório de saúde pública, que é o LACEN, que é responsável por sequenciar esses vírus. Ou seja, o sintoma gripal, a síndrome gripal, e por que a gente chama de síndrome gripal? Porque ela pode ser causada por diversos vírus respiratórios. Pode ser influenza, pode ser vírus sincicial, pode ser rinovírus, pode ser metapneumovírus, pode ser bocavírus, pode ser, assim, diversos vírus respiratórios. E todos os anos, ou então de acordo com o período, pode ser Covid. Então, todos os anos, esses vírus, a gente tem a tendência de, em alguma semana, a influenza está maior. Ano que vem, o que pode predominar é rinovírus. Exemplo, ano passado, o que predominou? Rinovírus. Então, foi um vírus que normalmente não é muito conhecido e ele é um vírus que ele é mais, de certa forma, é mais fraquinho, né? Então, ele predominou ano passado. Esse ano, até a 18ª semana, o que estava predominando era rinovírus e vírus sincicial. Na 19ª semana epidemiológica, virou, a influenza predominou. E aí então, ela estava em terceiro lugar e foi para primeiro. Né? Então, a gente monitora isso semanalmente, os 365 dias do ano, para que a gente sempre venha saber o que está acontecendo. Então, o que é essencial das secretarias de saúde, né, dos municípios? Que enviem as amostras para o LACEN, porque o LACEN é o único laboratório do estado que é responsável por sequenciar essas amostras. Então, a gente vai saber as variantes, que tipo é. Então, é influenza A, mas qual é o subtipo? Então, através desses painéis virais, a gente vai reformular a vacina da gripe. Internação e óbitos, como é que a gente mantém o mesmo padrão do ano passado. Então, a gente monitora pelos sistemas de informação e até o momento ele está mantendo-se no mesmo padrão de 2023 e 2024. Então, a gente está numa fase de estabilização a respeito de SRAG, né? Então, a gente tem a maior procura de síndromes gripais leves e moderadas, mas os agravamentos, eles estão se mantendo no mesmo nível, de acordo com sistemas de informação, né? Então, a gente não pode trazer uma informação não oficial. O que a gente pode trazer é aquilo que é preconizado pelo Ministério da Saúde, porque todo estabelecimento de saúde, todo profissional de saúde tem a obrigação de notificar os casos de relevância de saúde pública, né? Então, mantém-se na mesma tendência. A gente teve, na região do Médio Mearim, a suspensão de aulas durante uma semana em 3 municípios. É um caminho, é uma alternativa para, de repente, diminuir a circulação do vírus? Então, a gente tem um que a gente chama na saúde de regulamento sanitário internacional, ou seja, as emergências em saúde públicas e situações de relevância em saúde públicas, elas têm um padrão internacional de conduta, né? Então, dentro desse padrão internacional de conduta, a gente tem plano de contingência, a gente tem níveis de alerta e níveis de medidas, que são baseados em cenários epidemiológicos. Hoje, a gente não pode responder a respeito da conduta desses municípios, se foi correto ou não, porque a gente não tem a informação oficial desses municípios. Nos sistemas de informação não tem nenhuma notificação. Então, como não há notificação, a gente não consegue dizer se eles tomaram a conduta adequada ou não. O que a gente pode dizer é a nível de estado. A nível de estado, o maior número de casos é em menor de 1 ano, e menor de 1 ano não é escolar. Perfeito. Né? Então, a gente pode dizer, baseado nesses dados epidemiológicos, que o ideal é a gente intensificar a vacinação. Né? Então, intensificar a vacinação, a gente ter uma atenção primária resolutiva, onde a gente consiga, através dos agentes comunitários de saúde, monitorar as crianças, monitorar também os idosos, que são grupos de risco, monitorar as gestantes, para que, caso eles apresentem síndromes gripais, ou seja, caso eles fiquem gripados, a gente consiga manter eles num cenário leve e ele não venha a agravar. Então, hoje, o cenário e a orientação da Secretaria de Estado da Saúde é essa. A gente está num cenário de preparação
onde o essencial, de acordo com o perfil epidemiológico, é intensificar a vacinação, organizar a atenção primária para fazer busca ativa dos seus grupos prioritários, ficar ali monitorando, né, esses grupos, e a gente também intensificar aí as medidas de prevenção, né, que a população ela tem que tomar. A exemplo, se seu filho está gripado, você vai mandar ele para a escola? Não, né? Não, isso é um padrão, independente da gente estar nesse período ou não. Uma criança gripada, ela não pode ir para a escola porque ela vai transmitir para os demais coleguinhas, E a gente né? transmitir Então, pro coleguinha, pro não é legal. coleguinha, não é legal. Então, a orientação é essa. Se o seu filho estiver gripado, não mande ele para a escola, né? Então, a orientação é, se você... Como nós adultos, e infelizmente não vê muito isso, a utilização de máscara, de máscara, né? Que a gente acha assim que usar máscara é voltar para a Covid. É. E não é. Se você pegar países que têm uma educação Perfeito. de prevenção, né, como o Japão, os Estados Unidos, países assim da Europa, as pessoas são comuns você ver o uso de máscara, porque elas entendem que tem um papel ali de não transmitir para os demais. Então, eu preciso sair, eu estou apresentando algum sintoma gripal, utilize uma máscara, isso é normal, né? Isso significa que você tem consciência do seu papel, né? Até também se eu tenho uma comorbidade, eu sou uma pessoa imunossuprimida, né? Tenho um problema com imunidade. Se eu sei que eu estou num período sazonal como esse, eu também, se eu for para um lugar que tem aglomeração, o ideal é que eu use máscara para me proteger, né? Não significa que eu estou transmitindo, mas que eu quero a minha proteção. Porque de repente alguém não teve essa mesma preocupação. Exatamente, e aí eu estou me protegendo. Então, essas medidas que a população, que a gente chama de educação em saúde, toma é extremamente importante, né? Então, etiqueta respiratória, higienização das mãos, se eu estiver apresentando algum sintoma, utilizar máscara, se eu tiver que ir trabalhar, né? Se meu filho está doente com síndrome gripal, não vou mandar ele para a escola porque ele vai transmitir para os demais coleguinhas. A gente entra também com a vacinação, que mais uma vez a gente sempre bate na tecla, que é o ponto-chave da questão, é vacinar, né? Intensificar as medidas de vacinação. Hoje a vacinela está aberta para toda a população, então todo mundo pode vacinar e a gente vai estar com um drive de vacinação no Parque Ranger 2 final de semana. Já falar sobre isso, só para citar, gente, que eu não citei, Esperantinópolis, Poção de Pedras e São Raimundo do Doca Bezerra. São os 3 municípios que decidiram suspender aulas por uma semana. Débora, vacinação é o caminho. Hoje, quem pode vacinar? Está aberto para todo mundo, porque muita gente diz, mas é porque eu ouvi a informação que era só para grupo prioritário, mas hoje está aberto para todo mundo. Está aberto para todo mundo. A gente inicia sempre com os grupos prioritários, né, que são praticamente a população inteira, porque a gente entra com criança a partir de 6 meses de idade, a menores de 6 anos, entramos com gestante, idosos, pessoas com comorbidade, trabalhadores da saúde, trabalhadores da força de segurança, caminhoneiros, a gente entrou com... trabalhadores portuários, a gente entrou com força de segurança, enfim, eram 21 grupos prioritários, quilombolas, indígenas, e agora a gente abriu para toda a população, né? Então, toda a população ela pode vacinar, e a vacina está nos 217 municípios do Maranhão, em todas as unidades básicas de saúde. Conseguiu então, já distribuir para todos os municípios? Sempre, desde março, que já está em todos os municípios. Então, a gente... incentiva a população a se vacinar para que a gente venha diminuir o número de casos de síndromes gripais, né? Então, é essencial que a gente esteja aí uma população imunizada, principalmente os grupos prioritários. Por que eles são grupos prioritários? Porque, historicamente, esses grupos é quem mais interna ou que mais sofre, né? Que mais sofre com a gripe. É como se a gripe, para eles, viesse numa força maior, né? Então, a gente entende que esses grupos, eles são ou grupos que sofrem mais com internação ou óbito, como é o caso de crianças e idosos, né? Ou também grupos que trabalham com muitas pessoas, como é o caso de professor, trabalhador da saúde, segurança pública, né? Então, também é essencial que essas pessoas estejam imunizadas. A procura, como é que está? Vocês têm esse mapeamento?
Tá pouca ainda pela vacina? Como é que está essa procura? A gente puxar a orelha do pessoal. Pelo sistema de informação, a gente está com uma média geral de grupos prioritários, porque aí, no caso, a gente só monitora cobertura vacinal de grupo prioritário. A gente está com uma média de 23% de cobertura, juntando pouco, né? muito pouco. Né, dos grupos prioritários. Alguns municípios relatam para a gente que estão ainda informando doses, né, que estão lançando no sistema. Que já está vacinado, mas que ainda não foi atualizado. Mas que ainda não foi atualizado. Mas, de qualquer maneira, a nível nacional, né, não só no Brasil, ou não só no Maranhão, a gente ainda precisa aumentar principalmente a vacinação em crianças, né, que é um grupo que tem uma baixa vacinação, que a gente... não só o Maranhão, mas outros estados também, os pais estão levando pouco as crianças para vacinar e a gente precisa intensificar a vacinação em crianças, principalmente menores de 1 ano. Eu acho que você já deve ter ouvido essa pergunta 200 vezes. Eu vou fazer pela 201 agora. Há alguma contraindicação? Que muita gente diz, eu vou tomar a vacina, vou passar 3 dias doído na cama, vão colocar o vírus em mim, aí eu estou bem, e agora vou ficar doente, e a gente precisa até desmistificar isso aí. Tem alguma contraindicação? Tem algum problema pós-vacina? A gente fez uma live com o Dr. Eudes, que é infectologista, né? Bem conhecido aqui, um grande médico, e a gente fez uma live segunda-feira aos profissionais de saúde falando sobre o cenário de síndromes gripais. E ele disse assim, sabe por que as pessoas falam dos eventos adversos de vacinação? Porque elas não leem a bula de remédio. Se fosse ler, ninguém tomava. Ninguém tomava, né? Que ele disse. E lá tá dizendo que pode ter tudo. Tudo e nada ao mesmo tempo, né? E é testado em um menor quantitativo de pessoas, né? E a vacina não. Ela é testada, é aprovada. A maior parte da população toma. E as pessoas, infelizmente, a gente tem aí uma fake news de que a vacina ela faz mal, né? Só que ela não faz. A maior prova é que a gente está aqui hoje. Porque se não fosse vacina, a gente ainda estava numa pandemia aí que estava ainda levando diversas pessoas, né? Um quantitativo enorme de pessoas. Então, para todo mundo que viveu a pandemia sabe o efeito que a vacina tem, né? A vacina ela é extremamente importante, é eficaz sim. Tem alguns eventos adversos, mas são, na maioria, leve. Às vezes, uma dor que fica ali dolorido no braço da vacina, com menos de um dia já passou, né? Então, assim, e a contraindicação, ela é para um pequeno grupo de pessoas, né? Que normalmente ou é para quem tem alguma alergia ao componente da vacina, como, por exemplo, a ovo, né? Que é contraindicado. Ou basicamente é isso, a contraindicação, né? Mas claro que os vacinadores, eles sempre vão entrevistar a pessoa, vão perguntar se você tem alergia a ovo, se tem algum problema de imunossupressão também, né? Para que a gente possa avaliar caso a caso. Mas para mais de 90% da população, a vacina é indicada e não tem evento nenhum, né? Eu acho que muito mais de 95% da população, porque... essa população alérgica ela é muito pequena. Esse final de semana, você já deu um spoiler, a gente vai ter aí um drive-thru, né, de vacinação. Drive da vacinação, o governo do Maranhão, né, o nosso governador Carlos Brandão, mais uma vez ele incentiva... Ele que já vacinou, né? Já vacinou, ele que já tem aí sua idade, é grupo prioritário. Grupo prioritário, não pode esconder, governador. Ele incentiva a vacinação e a gente está traçando essa estratégia de drive da vacinação lá no Parque Rangedor, para que mais uma vez a gente possa oportunizar para que a população venha se vacinar. Então, a gente sabe que a população de São Luís é uma população industrial, ou seja, ela trabalha nos horários que as unidades básicas de saúde estão abertas, que é de 8 às 12 e de 2 às 18, né? Então, final de semana é o momento que a pessoa ela pode ter tempo para se vacinar. E a gente vai estar com esse drive sábado e domingo, das 9 às 18. Então, das o dia 9 todo, às 18, praticamente, né? O dia inteiro, a gente vai estar lá para vacinar a população. Então, estamos lá com nossas equipes para vacinar a população e oportunizar essa imunidade, né? Que é muito importante. Além
do Drive, a gente tem outros pontos. Você tem de cabeça aí, Débora, os pontos de vacinação que a gente pode, do governo, do estado, aqui na Além Grande de Ilha? todas as unidades básicas de saúde que possuem salas de vacina, né? Não só aqui em São Luís, mas também nos outros 216 municípios. A gente tem sala de vacina no Hospital Genésio Rego, temos sala de vacina na Policlínica da Cidade Operária, temos sala de vacina na Policlínica do Vinhais, temos sala de vacina na Vila Luizão e temos sala de... são essas as nossas 5 salas. E a gente sempre está divulgando nas redes sociais, tanto da saúde como do governo, as estratégias de vacinação de finais de semana. Então, normalmente, final de semana, a gente sempre pactua com os shoppings para vacinação. Aquela a gente história, faz né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Maomé. A gente Já não tá desiste. no shopping mesmo, vem cá. A gente não desiste de ninguém. Todo mundo tem que se vacinar. Então, a gente sempre está tratando essas estratégias de vacinação. Na segunda-feira, a gente inicia também em todo o estado a Semana Estadual de Vacinação nas escolas, né, que é uma busca que a gente faz também, não só para influenza, Covid, mas para vacinações que são essenciais nesse grupo escolar, como HPV, que protege contra câncer, né? Então, a gente entra também com essa intensificação em algumas semanas do ano, e semana que vem vai ser a Semana Estadual de Vacinação nas escolas. Me permita que o José está perguntando só o que ele precisa para vacinar. Vontade, né? E a carteira, né? Só isso. Se não tiver carteira de vacina, não tem problema. CPF. Só o CPF. Que já ajuda, né? Só o CPF para a gente realizar o cadastro e que você vá até algum ponto de vacinação. A carteira, se você tiver, é bom, porque a gente avalia as outras vacinas, né? Para saber se já está lá mesmo. Está em dia ou não. Mas para influenza não precisa, porque ela é uma vacina anual, né? Então, todos os anos tem que tomar. E você já respondeu, mas o Antônio está perguntando se dá febre depois de tomar a vacina. Raramente, né? Então, são pequenos casos que podem dar febre. Muito pequenos mesmo. A tendência é, gente, não ter vida normal. Né? Você tomar a vacina e vida normal. Porque a Débora bem explicou, é que o local, você às vezes pode ficar com ele dolorido, botar um gelinho, alguma coisa, você ficar muito dolorido, e depois esquece, segue tua vida normal, você vai nem lembrar que tomou a vacina, entretanto está protegido. Isso mesmo. Que é o mais importante. Débora, queria te agradecer você ter vindo aqui conversar com a gente, que a gente vamos reforçar esse convite, falando da importância da vacinação, que todo mundo possa estar se vacinando aí nos próximos dias, nas próximas horas até, que é importante, quanto mais se vacinar, mais pessoas estão protegidas. E, porventura, se você pegar o vírus, aí, como você já está protegido, a reação que ele vai ter em você é mínima. Mais leve. Mais leve do que você perder 2 dias em casa, todo quebrado, sem trabalhar, sem vontade. Então, é melhor vacinar o caminho. É o velho ditado, prevenir é melhor que remediar. Né? Então, é um ditado antigo, né, do Brasil, das nossas terras aí, e que prevenir é melhor que remediar. Então, a vacina ela é de graça, está disponível. Tem isso, é de graça, né, gente? É de graça, está disponível, e você tem a oportunidade de se proteger e proteger a sua família, proteger o vizinho, e para que a gente possa manter aí a sociedade, né, bem, a sociedade saudável através da vacinação. E sempre que alguém vier com informação que a vacina não funciona, lembre do nosso período pandêmico. O que nós sofremos com a pandemia e como nós estamos hoje, isso graças à vacina, né? Então, a vacina, ela funciona? Sim. Ela faz bem? Sim. E nós hoje podemos dizer que nós vivemos e somos provas vivas disso. É isso. Débora Campos, secretária adjunta da Política de Atenção Primária e Atenção em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que te agradeço, Jorge, agradeço aí a Mirante News, que sempre oportuniza esses espaços para que a gente venha esclarecer, né, e trazer informações verídicas à sociedade. Vamos vacinar, gente.